Ou você está crescendo ou você está morrendo. Não pense que a zona de conforto, não, eu estou faturando, eu estou ganhando, eu estou mantendo margem. Não pense que isso é vantagem, porque hoje tudo é tão competitivo que quando você acordar, já te superaram, você já está caminhando, né, para o fracasso, né, para a morte empresarial. E nem sabe, né? Porque a acomodação era um perigo. Toda vez que a gente fala de riqueza, todo mundo pensa em dinheiro. Não é isso, gente. Né? Riquezas no plural, a gente deveria falar sempre no plural. Riquezas. A gente deseja que todo mundo seja rico no plural. Riqueza plena é você ter uma riqueza na sua saúde mental. É você ter riqueza no seu corpo. É você ter riqueza no seu bolso. É você ter riqueza na sua cultura. É você ter riqueza nas suas conexões. É você ter riqueza nas suas comunhões. Então, quando nós formos falar de riqueza plena, a ideia é, vamos falar de cabeça? Vamos. Então, como é que está a tua mentalidade? Como é que é o teu otimismo? Como é que é a tua resiliência? Vamos falar de riqueza corporal, riqueza da saúde. Como é que está a tua alimentação, teu exercício físico? Como é que está o cuidado com a beleza? Que todos nós temos que ter esse cuidado com a beleza. Isso faz parte. O dinheiro nunca foi impeditivo na minha vida, mas também ele nunca foi objetivo na minha vida. Mas ele foi fácil a conquista dele? Pra Não, você? Nunca foi. Certamente ele foi das coisas mais difíceis de ser conquistadas. Tá bom. E ele foi conquistado na hora que ele não era mais o objetivo. Boa. O objetivo estava em transformar vidas, em curar dores, em dar acesso. Propósito. Bem-vindos ao Pivotando, aqui dos estúdios do SBT, sempre um convidado especial, sempre um amigo, um especialista, alguém que vai te ajudar na tua carreira, nos teus negócios, na tua vida. O convidado de hoje, além de ser um amigo, ele é um dos maiores especialistas em tratamento capilar do país. Olha aí, ele tem a maior rede de franquias de terapia e transplante capilar do Brasil. Meu amigo Dr. Ré. É isso aí. Dr. Stanley. Muito obrigado, meu irmãozão. Obrigado por estar aqui com a gente, Obrigado Stanley. pelo convite, querido. Vim aqui no Pivotando. Muito bem. Ainda bem que conciliou a agenda, né? Com certeza. É difícil conciliar a minha agenda junto com a tua, a tua junto com a minha, né, meu irmão? Deu certo. Amém, graças a Deus. Stanley, hoje você, além da Dr. Stanley, da Stanley Ré, você tem um conglomerado, um ecossistema de negócios. E isso interessa muito para quem está assistindo, Legal. Porque não é só sobre fazer uma empresa, não, né? Mas é sobre construir um grupo de negócios que faz um ajudar o outro e faz o dinheiro trabalhar para você. É isso aí. Opa. Inclusive é o que está escrito no livro. Depois nós vamos falar sobre isso. Sobre o livro. Exato. Faça o seu negócio trabalhar para você. Eu digo, faça o dinheiro trabalhar para você. Isso. Porque muita gente fica pensando em trabalhar pelo dinheiro ou viver escravo do seu negócio. Exatamente. Então, gente, é sobre isso o papo de hoje. Não vamos, Muito bem. Além de entender o que é o Grupo Stanley, a gente vai ensinar e mostrar a vocês como fazer, como tudo funciona. Essa é a ideia. É sempre o como, né? Que é para mostrar fazer. Realmente, ensinar todo mundo, né? A internet tem muita inspiração, né? Ah, faça isso, faça aquilo, mas e aí? Eu vejo muita coisa motivacional, que empolga, que incentiva, que inspira, mas o como, o que nós sempre fizemos como professores que somos, educadores, né? Como educadores, é o que realmente vai fazer a diferença. Você pode estar muito empolgado, mas se você não sabe como é que você vai fazer... Você vira um burro motivado. Claro, é isso. Vira um burro motivado. Só ali vai que dá, mas vai que dá como? Como é que se joga de que forma? Bota um paraquedas ali para não se tribuchar. É isso aí. É isso, doutor Stanley. É isso mesmo, querido. Stanley, todo mundo que vem aqui tem que dizer o que o pivotar representa para você. O que é pivotando na tua análise? Na minha análise, João, pivotar é mudar a rota, né? Pivotar é você colocar uma curva, você colocar um giro, né, no eixo, no sentido que você ia. É você realmente mudar a rota. É você dar essa virada de esquina. É conseguir fazer com que aquele negócio que não estava dando certo vire um outro negócio a partir daquele que agora
vai dar certo, vai ser um negócio de sucesso. Pode pivotar, por exemplo, de um negócio que está dando certo para um negócio para dar mais certo ainda? Com certeza sim. Inclusive, nós fizemos isso várias vezes, Várias vezes. nos últimos 5, 6 anos. E é sobre isso que eu quero perguntar. Maravilha. Eu quero Show de saber bola. exatamente quais são as pivotadas que você deu, porque Uhum. cada pivotada sua tem uma lição, Exato. tem um ensinamento, tem uma explicação. Com né? certeza. E você é um cara que hoje está em São Paulo, mas você veio lá do Acre. Eu sou de Rio Branco, Acre. Sabe que nas palestras eu sempre pergunto, né? Tem alguém de Rio Branco aí? Normalmente, né? Não tem ninguém. Eu digo, olha, gente, eu sou testemunha que o Acre existe, viu? Os companheiros do Acre, um grande beijo, um grande abraço. Mas como terra foi querida. sua infância? Você nasceu lá? Isso. Como foi? Seu pai era médico? Você como Não, é que eu era? não tenho até hoje nenhum médico na família. Tá. A maioria são comerciantes e outras profissões, mas eu ainda continuo sendo, né, a ovelha negra com relação à diferença ali de profissão, né? Sim. O médico. Quase todo mundo é comerciante, até porque metade da família é libanesa e a outra metade é portuguesa. Então, o que tem de Mohamed e o que tem de Manuel no comércio nosso é incrível, né? O nome Stanley vem daí também? Não, o nome Stanley veio de uma ideia da minha mãe, que gostava muito, né, de escritores ingleses, inclusive o fundador de Oxford, né, que é um Stanley também, e aí teve Stanley Kubrick, aí tiveram várias outras Mas inspirações então não para era ela. do seu pai o Stanley, Não, era não. a sua mãe colocou. A mãe que Ela colocou, não era o sobrenome dela. Não, essa é a parte Stanleys, né? Essa parte Stanley é justamente uma das grandes heranças da minha mãe. Foi o nome, porque o nome acabou sendo muito comercial. E com certeza ela não pensava nisso. E aí é uma coisa também que eu quero te perguntar, qual a importância, né, de você ser o garoto propaganda do seu próprio negócio, que é o que você se transformou. A gente via muito o Apolinário fazer isso lá atrás, né? E tantas pessoas que apareciam como a cara do seu negócio. Exato. E você não é só a cara, você é o nome do seu negócio. Exato. E eu recomendaria isso, viu, João? Porque pessoas compram de pessoas, pessoas se conectam com pessoas. Então, quanto mais nós damos exemplo de saúde, bem-estar, beleza, né, esporte, nutrição, mais as pessoas se conectam, se reconhecem e compram a ideia. E depois vão comprar o teu serviço e vão comprar o teu produto. Então, por exemplo, o João mesmo que falaste, né, o João Apolinário, Polishop, já foi um grande exemplo. Isso é um grande exemplo, né, para a gente seguir. Hoje menos, ele aparece menos, mas ele foi, mas na foi época, muito ativo, foi muito na, ativo. Né, na época. Então, essa, inclusive, como rei da TV, né? Essa é justamente a ideia que nós procuramos hoje para essa holding que junta mais de 70 negócios. Já tem 70 empresas hoje Existem dentro da mais de 70 negócios distintos dentro da holding. E fazendo isso, retroalimentação positiva, feedback positivo. Uma empresa ajuda a outra, faz com que a outra fature mais ou que diminua custo, despesa. A gente vai ensinar isso para eles, vai falar por que essa holding de negócios distintos, né? Porque geralmente a gente fala muito de holding com negócios sinérgicos, com negócios iguais, muito ou parecidos, exato. Rede de franquia, etc. E você foi numa mão, não diria com uma contramão, mas você foi numa mão um pouco visionária, um pouco diferente até do modelo de franquia tradicional. Mas antes eu queria saber o seguinte, lá em Rio Branco? Lá em Rio Branco, no Acre. Lá em Rio Branco você estudou até que idade? Aí, como foi sua ida para a medicina? Como é que foi essa história toda? Ontem eu estava dando uma palestra e falando que com 3, 4 anos eu já queria ser médico, eu já sabia o que eu queria. E sempre foi a minha vontade como profissão. Eu nunca quis ser advogado, nunca quis ser engenheiro, né? E ainda que tivessem advogados e engenheiros na família, eu sempre quis ser médico. E isso em Rio Branco, né? Na minha infância, que eu passei até os 12 anos lá, não existia medicina, só existia uma faculdade que era federal e naquela época não havia medicina. A única coisa que havia em saúde era ou biologia ou enfermagem. Então, eu saio de Rio Branco aos 12 anos, já para fazer o ensino médio, né, fora, e com 15 anos eu termino, já fora de Rio Branco, já tinha morado em Belém, em Fortaleza. No Pará, você foi para o Pará. Na época, inclusive, que a gente morou em Rio Branco, quer dizer, morou em Belém. Né? Lá no Colégio Ideal, lá no Cristos. Termino meu 2º grau lá, meu ensino médio, e aí faço vários vestibulares para medicina, inclusive volto no Acre e faço vestibular para biologia. Mas você passou no Pará ou passou no Acre? Aí eu passei no Acre. No Acre, tá. Passei em primeiro lugar no Acre. Em biologia. Em biologia. Né? Acabei passando em outras faculdades de medicina, só que no Acre. Não era muito cedo não? 15, 16 anos? Com 15, 16 eu termino o 2º grau e já viro universitário. Caramba. Olha só. Então, com esses 16 anos, 15 para 16, já com 16 anos, quando eu começo a universidade, como eu tinha sido o primeiro lugar, eu fui convidado a receber uma bolsa e estudar em algum país da União Europeia naquela época. Você recebeu a bolsa de quem?
de medicina. Medicina, mas né? de quem? Quem te forneceu a bolsa? Aí o próprio governo tinha um convênio né, com vários países, inclusive também tinha esse convênio naquela época com Cuba, com a Venezuela, com vários outros países. Que é referência, inclusive, que de eram, medicina. que eram referência, né? E acabo aceitando ir para a Espanha. Certo. Né? Então, para onde exatamente? Imagina que acabei ficando em Córdoba, mas naquela época a gente podia, inclusive, escolher se ia ficar em Madrid, na Complutense, né? Se ia ficar em Salamanca, se ia para Santiago de Compostela ou para Córdoba, Sevilha. Eu acabei indo para Córdoba. Tem uma boa escola de medicina, inclusive. Fantástica escola eu tive lá, de medicina. Eu visitei, muito bacana. Uma das mais... De inovação, inclusive. Exato. E olha que é uma das mais tradicionais, mais antigas da Europa. Né? A escola de medicina lá é bem conhecida. Acabo ficando em Córdoba. Então imagina, ali eu tinha 17 anos, 17 para 18, né? 97, 98. E já não volto para o Brasil nos próximos 14 anos depois disso. Ficou 14 anos na Espanha. Imagina que eu fiquei 14 anos na Espanha e cheguei lá com 17 para 18. Então você não só se formou, como você fez todas as especializações, cursos, etc. Tudo. Eu acabei fazendo especialização lá. Fiz 3 mestrados lá. Né? Comecei a fazer o doutorado. Quando eu termino a faculdade de medicina, eu acabo sendo convidado pelos meus próprios professores a ficar dando aula na faculdade de medicina. Então eu vou dar aula de biologia celular e molecular, genética, bioquímica e começo a fazer cirurgia plástica. Depois disso, faço um mestrado em medicina estética e acabo sendo coordenador desse mestrado. Aí vou fazer mestrado em nutrição e metabolismo, vou fazer mestrado em urgência e emergência, faço vários outros e começo a fazer o doutorado e acabo depois sendo convidado para fazer doutorado de cirurgia plástica em Cambridge. Certo. Então você saiu da Espanha e foi para os Estados Unidos. E não, continuei na Espanha, só que fazia esse doutorado, né? Tinha a parte presencial, e fazia a parte local na Espanha, tendo esse contato com o Reino Unido, com Cambridge. Você foi em Cambridge, no Reino Unido. Isso. E aí, lógico, nessa época, eu não pensava, João, em voltar para o Brasil. Foi quando nasce o meu primeiro filho e a minha esposa quis retornar, ficar mais próximo da família. Você estava com a família lá? Eu estava com a família toda na Espanha. Então eu acabo voltando para cá para o Brasil, só que eu já volto como diretor médico de uma multinacional, já começo a empreender, né, a ser um intraempreendedor, né, na volta já para o Brasil. Já nessa multinacional? Já com multinacional, com direção médica, já bem jovem. Você teve, essa foi a sua primeira experiência como trabalho? Não. Com 18 anos, eu sempre voltava para o Brasil de férias. Certo. E eu precisava fazer uma graninha, né? Precisava ganhar o dinheiro, porque a vida de estudante sempre foi muito ralada. Então, com 18 anos, assim que eu pude abrir meu primeiro CNPJ, ainda como uma empresa individual, eu abri um CNPJ para vender para o governo, para participar de licitação. Mas vender o quê? No break. Por quê? Baixa manutenção, era algo que não tinha tanto conhecimento, era mais um contato entre fábrica e... Assim, por que o no break? Por que empreender? Por que licitação? Por que governo? Porque aí sim, eu tinha pessoas na família que eram um exemplo, que tinham conexões, né? Então foi isso. Na família assim, sempre houveram... A gente precisa ter uma inspiração, né? Ter um direcionamento. E quem ensina? A gente sempre fala sobre isso, ter mentores. Mentores, né? Exatamente. Ter modelos para que a gente consiga modelar. Então você modelou alguém que te deu esse caminho. Exato. Na família, além de a gente sempre ter tido vários políticos, também tinham vários empresários que faziam licitações, que vendiam para o governo, e eu aproveitei, comecei a vender no break, comecei a vender monitor. Na época eu lembro que eu não vendia CPU porque não tinha um engenheiro para assinar pela empresa. E você comprava onde esse equipamento? Aí eu comprava aqui em São Paulo e entregava no governo do estado do Acre, né? E aí depois a gente começou, inclusive, a vender para o governo do estado de Rondônia, e isso com 18 anos sendo acadêmico de medicina. Olha só que loucura, né? Isso é o TDAH. Não, isso já era uma visão, né? É claro. E, principalmente, essa vontade de empreender, e de ganhar dinheiro, fazer comércio e de ganhar dinheiro, então, lógico. Alguém trabalhava para você? Claro. Porque você ficava lá estudando? Nessa época, com 18 anos, eu já tinha colaboradores. Eu já tinha uma secretária, eu já tinha um responsável de logística que pegava a carga e entregava a carga. E foi muito bem. As coisas foram suficientes ali para aquela... Exatamente, foram suficientes para a época de estudo. Ainda que nos finais de semana na Europa eu vendia também. Eu era guia de turismo e representante comercial. Então você fazia dinheiro aqui no Brasil e lá. Fazia aqui e lá enquanto estava estudando. E foi até quando esse negócio de venda, de no break, governo? Até o meio da faculdade, mais ou menos. Porque eu já comecei a fazer bons negócios na Europa naquela época, tanto na Espanha quanto em Portugal, ainda como estudante, só que eu dedicava meus finais de semana para trabalhar, né, para conseguir renda, e a coisa foi caminhando, foi andando, né? Então,
toda essa parte comercial, essa parte empresarial, nasce muito cedo ali, com Essa 18 veia, né? anos ainda. Só que todos esses negócios que nós fomos abrindo e que nós fomos fazendo até uma determinada época não deram tão certo assim. Eles apenas eram suficientes Para manter. para manter. Não, e tem negócio, gente, que é para isso mesmo. Tem negócio que é só para pagar as contas, só para manter. É um pra negócio que não vai ter muito futuro. É né? justamente para fazer o básico, né? Aquilo para não é para empatar, mas é para dar lucro, mas vai dar pouco lucro. Não vai ter o que a gente entende hoje por escala. Eu naquela época não sabia o que era escala. Não tinha ideia sobre isso. E outra coisa, se você tiver consciência que esse negócio é para isso, tá tudo certo, né? Exato. Você não pode confiar que isso vai durar para sempre. E foi essa chave que você, pelo que eu estou entendendo, você começou a ganhar mais dinheiro lá na Europa do que lá do que aqui no Brasil. no Brasil. Então eu começo. Você resolveu fechar. Aí eu começo a deixar os negócios do Brasil e ficar 100% com os negócios da Europa. Você deixou com quem? Com os teus colaboradores? Com o sócio? Com quem? Quando eu estava daqui para lá, eu Não, continuava coordenando. Quando resolveu acabar? Não, nós fechamos. Ah, fechou. Quando eu volto, João, para o Brasil e resolvo empreender, tudo que eu tentei fazer naquela época, e olha que foram 16 empresas no total, já eram muitas clínicas, já eram muitos negócios. E eu já aqui no Brasil, já com essa experiência. Não, peraí. Você, depois do no break, depois das vendas, você já montou a primeira clínica? Lá na Espanha, Na sim. Espanha. Na Espanha, sim. Ah, sim. E a primeira clínica da Espanha foi maravilhosamente bem. Já com o teu nome? Já com meu nome, já na faculdade de medicina como professor da faculdade, como coordenador de mestrado. Em Córdoba. Em Córdoba. Então, tudo lá ia muito bem. Só que eu entendia que aquele muito bem também não tinha grandes possibilidades. Mas por A quê? gente Porque não- você teria que voltar para o Brasil? Não, porque o que acontece? Funciona de uma maneira diferente na Europa. A Europa está muito mais programada para ter uma distribuição mais igualitária, mais equitativa de renda. Para você explodir na Europa, tá? É muito mais difícil do que aqui no Brasil. O Brasil, eu continuo insistindo que é sim um país de oportunidades. Uma terra de oportunidades. É com certeza, com certeza. Aqui no Você é Brasil, um exemplo disso, cara. eu não tenho dúvida, né? E ainda com toda a humildade, né? Com todo o pezinho no chão, mas eu posso dizer que as adversidades e a minha origem, né, deixam um exemplo bacana para aqueles que estão começando, para os microempreendedores, como eu fui, empreendedor individual, né, pequena empresa, se transformar em uma média empresa, em uma grande empresa. Exato. Só que existe um processo para isso. Mas um processo e precisa um conhecimento também. Você foi fazendo aprendizados. E eu fui né? cada vez me capacitando mais nas áreas que eu precisava. E quando a gente volta aqui para o Brasil, João, ainda que com... Mas você fechou lá? Aí eu fechei lá. Tá. Aí eu Só fechei tinha uma lá, ou tinha só mais? tinha uma. Tinha uma. Só tinha uma, fechei lá, volto para o Brasil e abro várias frontes aqui no Brasil Para onde você voltou? para tentar... Volto para o Acre. Ah, volta pro Acre. Tenho base aqui em São Paulo, por causa que a direção médica, a central era aqui, mas coloco os negócios lá, para empreender lá. Deram certo em certa medida. Mas que negócios era esse além da clínica? Aí tudo tinha a ver com estética, com saúde, com beleza, com bem-estar. Tá? E inclusive as coisas que eu tentei naquela época que iam um pouco longe disso tudo, deram super errado. Tá. Porque foi à frente do tempo? Exato. Ou porque não era para ter dado certo? Não, as duas coisas. Por exemplo, eu lembro que naquela época, eu estou te falando de 2012, 2011, 2013, eu tentei fazer uma importação de pneus, por exemplo. Né? Mas eram coisas distintas realmente. Completamente diferentes. Então eu achei que o projeto de coisas distintas tinha nascido com o Grupo Stanley, com a Holding. Não, não. Já nasceu lá atrás. Já lá atrás, até pela experiência e pela cultura do ambiente. Tinham vários negócios da família, de amigos, que eram de outros nichos. Então, claro que Entra de sócio comigo aqui, vamos lá. Vamos fazer uma coisa, abre uma, abre outra. Conclusão, foi tudo dando errado. Tudo que nós fomos abrindo com relação às empresas, inclusive do mesmo nicho de saúde, beleza, estética. Até as clínicas? Até as clínicas. Porque já era capilar também? Não. Capilar vem bem depois. Tá. Bem depois. Mas eram de estética. E deram errado, mesmo sendo estética, mesmo você sendo médico? Porque o errado e o certo, a gente estava conversando agora há pouco sobre isso. Né? Às vezes é uma questão de objetivo. Quer dizer, eram negócios que não iam ter uma vida longa, que não iam ter tanta margem. E para quem está assistindo a gente, quem está começando nos negócios, é importante você entender quais são as possibilidades disso que você está fazendo. O quanto que isso pode crescer,
o quanto que isso pode faturar, o quanto que isso pode, inclusive, gerar de expansão, né? Então, você que está assistindo a gente, que está escutando, é importante sempre fazer essa reflexão. Tudo que eu estou fazendo com relação a esses negócios, né? Até onde eu posso ir? Participe do programa Pivotando. Escaneie com seu celular aqui na tela e participe do programa respondendo perguntas, participando dos jogos e ganhando prêmios. Vamos lá. Primeiro aprendizado, eu queria que você me contasse, que eu pulei, mas é importante você dizer o aprendizado da empresa de vendas. Assim, Certo. O que é que você tirou de lição daquilo ali Certo. e que te ajudou para fazer os outros negócios? O que é que você tirou de lição da clínica em Córdoba? Certo. E o que é que você tirou de lição desses negócios que não deram certo? Vamos lá. Primeiro, da primeira clínica de todas, lá em Córdoba ainda, né? Em 2006, 2008, por aí, antes de 2010. A grande lição, que era algo feito para aquele mercado, para aquele público, com aquela restrição. Quer dizer, era algo que era pequeno e ia continuar sendo pequeno. E você era médico, só médico? E eu era médico, só médico. Não era empresário médico? Não Não era empresário. Tá? Eu entendia muito bem da parte técnica. Então, esse foi o entendimento de Córdoba. Ou seja, você entendeu que precisaria ter um conhecimento empresarial. Isso, mas não tinha sido consciente nessa época. Não estava consciente? Não, ainda não. Quando a gente volta para o Brasil e começa a empreender no Brasil, além dos negócios do nosso conhecimento, os outros negócios, a gente aprende que se você não tem, se não faz parte da tua zona de genialidade, se você não tem expertise com aquilo, vai ser muito mais difícil você alcançar o sucesso, você fazer aquilo se transformar em algo realmente extraordinário. Ou seja, se você não tiver o conhecimento daquilo que você está trabalhando. Exato. Né? Não for da sua zona de potência. Exato. E terceiro, com os outros negócios já na área da saúde. Alguma questão com societária? Alguma lição societária? Não. Com a parte societária eu vim aprender bem depois, já com vários outros sócios. Quando a gente começa a ter muitos sócios. Desses negócios fechados, não? Não, desses negócios fechados não. Desses negócios fechados, alguns foram porque estavam à frente realmente do tempo. Tem coisa que a gente está fazendo agora que eu tentei fazer em 2010. Aconteceu isso comigo também. Né? Então, não era para aquele momento. E para agora está sendo um sucesso. E eu já pensava isso há mais de 10 anos atrás. Mas, principalmente, teve um momento quando a gente fecha todas as empresas e começa tudo de novo, de um jeito diferente. Peraí, vamos lá. Você fechou todas as empresas para começar no mesmo segmento ou em outro segmento? Não, no segmento no mesmo. No segmento que a gente entende, que é saúde, beleza, bem-estar, educação. Mas não tinha umas clínicas também? Tinha. Só que as clínicas estavam formatadas erradas. Ah, tá bom. Então qual foi Elas davam dinheiro, só que o que acontece? Muitas vezes você tem faturamento, você só olha para o faturamento e você comete um erro que é comum para todos os empresários, principalmente para quem está começando. Você acha que faturamento é lucro. E você não fica de olho realmente em quanto é que está sobrando nesse negócio. Até porque quem está começando costuma confundir o que é a empresa e o que é o privado, Mistura o que é o tudo. seu, né? Tudo é um buraco só e não funciona desse jeito. Então, muito do que a gente fechou naquela época não é porque dava prejuízo, não é porque estava quebrado, é porque a gente não sabia gerir. Não tinha gestão. Não tinha gestão, não tinha governança, não tinha nada de marketing, de venda, né? Não tinha nada de estrutura administrativa, não tinha nada de gestão financeira. Então, tudo isso, nesse momento da gente fazer um novo ciclo e começar tudo novamente, muito mais enxuto, muito mais instruído, muito mais capacitado, tem a ver com isso. A gente entender que precisava estudar administração de empresa. Mas você foi buscar esse conhecimento? Aí eu fui buscar esse conhecimento. Eu entendi naquele momento, João, já no meio da história toda até hoje, que o conhecimento como cirurgião, como médico, estava ok. Tecnicamente estava já ganhava bem pra caramba. Você continuava como cirurgião? Continuava operando, continuava fazendo tudo. Já estava muito bem. E ganhava um dinheiro, inclusive. E já ganhava uma grana muito boa que dava para sustentar a família tranquilo. Só que os negócios não iam bem. Então, quando eu começo a estudar... Sugava toda a energia e dinheiro. Inclusive, sugava o dinheiro do próprio negócio e o dinheiro meu, como pessoa física, como médico, né? Como autônomo, como profissional liberal. Quando eu começo a estudar sobre gestão, sobre marketing, sobre vendas, sobre escala, sobre negócios, modelos de negócios, gestão financeira, quando eu realmente começo a entender como funciona algo profissional, aí realmente a gente percebe um crescimento que é patente. De 2014 para 2015 até hoje, tudo o que nós fizemos funcionou, cresceu,
deu certo, lógico, muitos erros, Sim. muitas tentativas, Claro. mas numa franca ascensão. E consciência. Isso, exato. E E é consciência. exatamente isso que eu ia falar agora. E isso devido a esse nível de consciência na parte administrativa, na parte financeira, inclusive fiscal, tributária, tudo que eu não entendia antes. E essa é uma grande dica para quem está assistindo, quem está escutando a gente. Você tem que entender um pouco de tudo. Porque para você cobrar, você tem que conhecer. Tem que senão fazer você primeiro, não sabe. né? Exato. Fazer É primeiro. isso. Então você tem que ter conhecimento e também saber fazer para poder cobrar. Uhum. Para poder você ter os melhores talentos do seu lado também. Exatamente. Até para inspirar os talentos. E aí depois E uma depois outra de quanto parte. tempo você montou a outra clínica, a primeira dessa nova fase? Dessa nova fase. No momento ano? seguinte, eu fechei... Não. Eu fechei tudo. Né? E no mesmo momento, eu comecei tudo novamente, só que agora muito mais enxuto. Enquanto eram várias clínicas, vários negócios, passou a ser um só. Só eu e um sócio. Só com uma secretária e uma ajudante. E aí a gente começa a fazer o negócio crescer de novo, né, desde o zero. Mas no momento seguinte, no outro mês, a gente abre tudo novamente e começa só que com uma outra estrutura, um outro modelo de negócio, vamos falar assim. E aí esse modelo de negócio mais enxuto, aí esse modelo foi o que prosperou e que prospera até agora. E só cresce. Então você trouxe esse modelo até os dias de hoje. Sim, esse modelo ele existe até os dias de hoje. Então qual é esse modelo? Esse modelo... o modelo das clínicas. Até então não tinha um capilar ainda. Não tinha um capilar ainda. O capilar já era do nosso conhecimento, já era algo mas da veio cirurgia 2000 plástica. e quando? 2017 eu abro a franchising, né? A empresa para franquear essas unidades, que depois a gente acaba pivotando, né? Nunca melhor dito, e passando para rede própria. Certo, que a gente vai falar sobre isso. Mas me fala do modelo de negócio. O modelo lá atrás, como é que começa? De forma muito mais voltada para o serviço propriamente dito, para as cirurgias, para os procedimentos minimamente invasivos ou as cirurgias de grande porte, mas onde o profissional é a grande chave do negócio. Então era eu e um sócio, 2 médicos, 2 cirurgiões, totalmente voltados para a cirurgia plástica, para a estética. E aí, de forma muito enxuta, de forma eficaz, efetiva e eficiente, principalmente com custo-benefício muito bacana, a gente começa a ver o lucro líquido aparecer. A gente começa a ter dinheiro para investir em novas unidades, em novos negócios. Então é daí, né, desse 2015 para 2017, que a gente aprende sobre negócio e que a gente monta a primeira franqueadora. E é com a franqueadora que a gente monta a primeira unidade aqui em São Paulo. Mas monta uma franqueadora também para o modelo de clínica? Exato. Também para o modelo anterior? Por quê? Eu já tinha experiência como diretor médico de franchising. Eu já tinha sido diretor médico de 2 franchises aqui no Brasil e tinha vindo para o Brasil com uma multinacional que também era franqueadora. Então eu já entendia, né, como colaborador, como funcionário de uma empresa de grande porte, como é que funcionava por dentro esse organismo. Então a gente replica isso para a nossa realidade. Então você abriu uma franqueadora. Exato. Já era Stanley o nome? Não. Lá no início tinha outro nome, que até pelo INPI a gente não pôde continuar, porque já haviam outras marcas com esse nome. E aí a gente acaba modificando isso e trazendo para uma roupagem mais comercial. A gente entendia que o core business, o centro do negócio, era cabelo, era capilar. Então, lógico, tinha que ser alguma coisa hair. E para a gente foi muito interessante. E quem conta essa história muito bem é o nosso querido amigo, nosso irmão, Janguier, né, que fala exatamente sobre isso. Numa conversa comigo, ele diz: Stanley, tem que ter alguma coisa de rap. Põe algum nome, então. Põe o teu nome. Eu digo: então eu vou colocar Stanleys, no plural, né, já deixar uma marca americanizada, né, para a gente depois levar isso para outros, né, para outros países. E aí fica o hair. Tanto que hoje tem hair, tem face, tem body, tem smile, tem várias outras designações de Stanleys, tem de varizes, tem um monte de coisa diferente. Todas ligadas à área da medicina. Tudo ligado à medicina, à saúde, beleza e agora inclusive ao bem-estar. Ao bem-estar. Bom, e aí nasceu a primeira loja franqueada, a primeira clínica franqueada? Nasce a primeira, Mateis, a nossa primeira flagship store, né, aqui em Moema, aqui em São Paulo. E eu começo, e eu já dava muitos cursos, eu continuo como professor. Mas você também cirurgião dessa clínica? Também. Cirurgião você dessa mudou para cá ou ficava indo e vindo? Não, ficava indo e vindo. Todo final de semana eu fazia um voo Guarulhos-Rio Branco de 4 horas para ir, 4 horas para voltar.
Então, todo final de semana eu ia em Rio Branco e voltava. Nessa nova unidade, nessa flagship, eu continuo dando cursos e eu viajava o Brasil inteiro ensinando médicos, né, a parte cirúrgica, a parte dermatológica, em várias instituições de ensino espalhadas pelo Brasil. Então eu tinha muitos alunos. Quando a gente começa a franqueadora, a primeira coisa que eu faço é entrar em contato com os meus alunos e falar, gente, eu vou começar um novo negócio, quem quer ser meu sócio? Tá, você buscou sócio na base de alunos. Exato. Mas ainda no modelo franquia? Ainda no modelo franquia. Tá, então você teve os primeiros franqueados. Eu tive os primeiros e franqueados. O sócio cirurgião que você tinha? Exato. O sócio cirurgião que eu tinha acaba me vendendo a parte dele. E você, né, fica sozinho. E eu fico sozinho. E por isso você conseguiu colocar seu nome. Né? E aí eu coloco, exato. E aí a gente coloca o meu nome no negócio e começa com os primeiros franqueados, que inclusive são sócios nossos até hoje. Uhum. Só que, logo no início dessas 6 primeiras clínicas, a gente percebe que nós estávamos fazendo um modelo híbrido. Por quê? Toda unidade, João, os sócios estavam entrando, mas eles diziam assim, tá bom, Stanley, eu topo ser teu sócio, mas eu quero que você entre junto. Uhum. Porque ainda não havia essa segurança, essa certeza de sucesso. Então, olha como é importante para quem está assistindo a gente, quem está escutando a gente, entender que o fundador, que quem cria tem que estar com skin in the game. Tem que estar com skin in the game. Tem que estar envolvido, tem que ter a mão na massa, tem que ter o pé no chão de fábrica. Uhum. Não pode pensar que você vai agora virar um marajá, que você vai colocar os outros para trabalhar para você e que vai chover dinheiro na sua horta. Não dá para sair do operacional para o estratégico de assim, né? Não. Tem que ter um time. Tem um time, tem toda uma estrutura tática para ser criada, tem passos, tem um processo para ser seguido. E aí eu prontamente entrei como sócio de todos os meus franqueados. E você desligou o modelo franquia? E aí, pouco tempo depois, eu chamo todo mundo para começar e digo, gente, nós começamos com franchising, hoje é um modelo híbrido, vamos fazer uma coisa? Vamos logo organizar isso daqui, porque isso vai crescer muito. Né? E a gente tem que fazer isso agora, não pode ser depois. Vamos passar para a rede própria. E todo mundo topou. Todos eram alunos, amigos, todo mundo lá, né, basicamente de dentro de casa mesmo, com a gente o tempo todo. Então todo mundo topa essa transformação e a gente de 6 unidades passa para 12, passa para 24. Isso já no capilar. E o capilar começou a crescer muito. Já no capilar e bem focado no capilar. O capilar, eu queria uma parte aqui do capilar, que quando eu te conheci, foi logo no início do capilar, inclusive, você me falou uma coisa na época que eu achei muito interessante. Isso me marcou. Você disse assim, o paciente, a pessoa que tem questões capilares no Brasil, um homem, ele vai para a Turquia. Exato. Ele vai para a Turquia, porque era lá as cirurgias e tal, e eram caras. Eu tinha um amigo meu que ficava de cabeça para baixo, que tinha ido lá, e eu te contei isso. Ele falou, não, aqui comigo é diferente. Nós desenvolvemos um método muito diferente e um preço muito mais barato, acessível. E aí eu queria que você falasse sobre isso. Assim, qual foi essa sacada? Legal. O que acontece, João? Em 2018, eu faço um estudo envolvendo todas as informações do Ministério de Turismo, todas as tour operadoras que nós conseguimos contato. Enfim, a gente levanta o número real da quantidade de brasileiros que estavam saindo para a Turquia e, com isso, um número estimado dessas cirurgias de transplante capilar que eram feitas na Turquia. A gente descobre que eram mais de 60 mil por ano, só de brasileiros. E esse número era o oficial, quer dizer, o oficioso poderia ser o dobro, 120 mil pessoas, 100 mil pessoas. E claro que a gente percebe e continua fazendo estudo para um business plan de como nós poderíamos absorver isso. E o primeiro indicador é o preço. A gente precisava melhorar o preço. Segundo, a gente precisava de uma técnica própria, inovação. E o terceiro, nós tínhamos que ter uma qualidade, um nível de excelência que realmente fosse uma barreira para qualquer pessoa que nos conhecesse viajar para a Turquia, já que realmente seria completamente desnecessário. Era melhor fazer aqui, era melhor fazer inclusive aqui. Mais barato. Então, quando nós fazemos isso, automaticamente a gente abre uma possibilidade para o público brasileiro que não existia antes. E todo santo dia eu estava na internet dizendo, gente, nós queremos democratizar o transplante capilar no Brasil. Essa palavra é forte, né? Porque ele é muito caro. Nós queremos fazer um preço acessível, nós queremos dar acesso ao transplante capilar de alta qualidade, com altíssimo nível, com inovação, com técnicas próprias e com uma riqueza de resultado tão importante que a gente começa a fazer algo que naquela época era muito criticado, que era a garantia de sucesso. Porque sempre foi uma discussão.
né, dentro da medicina, dentro da cirurgia plástica, é de meio ou de fim? É um contrato de meio ou é um contrato de fim? Né? Quem está assistindo a gente, de repente, seu negócio pode ter isso. Tem promessa de resultado? É um contrato apenas de meio ou você está comprometido, você está envolvido com o final daquilo? E a gente acaba com essa história dizendo, não, nós vamos garantir o resultado de todos. Se você não ficar satisfeito, a gente devolve o dinheiro. Tem um detalhe, nós vamos te acompanhar. No começo foram 6 meses, depois foram 12 meses. Hoje são 18 meses teve que devolver dinheiro de ninguém até hoje. Algumas pessoas, por questões, acabam às vezes desistindo de operar. Né? Isso é um número menor que 1% no total. É normal. Mas até hoje, porque algo deu errado, porque alguma coisa não funcionou, não aconteceu, nunca, João. E aí você manteve a qualidade porque eram teus alunos. Né? Claro. Eram teus alunos. Eu, naquela época, nessa história de democratizar o acesso, eu fazia um pouco isso com startups. Né? Nós também criamos um modelo de investimento no começo das empresas, chequinhos pequenos, que eles não tinham acesso. As startups não tinham acesso no Brasil, a gente também democratizou. Então isso é uma coisa que funciona muito bem. Funciona. E hoje... Porque de verdade você está resolvendo um problema de alguém. Né? Eu não tenho dúvida, eu recebo todos os dias, João, depoimentos incríveis, fantásticos, emocionantes de pessoas que foram transformadas, que tiveram de volta a sua autoestima, né, a sua identidade, o seu sonho realizado, porque a gente democratizou. E nós continuamos fazendo isso para tudo. Todas as áreas da medicina, da saúde, do bem-estar, da beleza que nós atuamos é olhando para a democratização daquele serviço, daquele produto. Ou seja, o foco dele é resolver o problema do paciente, do cliente dele. Exato. E quando você pensa assim... Cara, todo o resto flui, porque você está, de fato, servindo, ajudando. A ideia de curar dores... E preço, né? É claro, a ideia de curadores, que nós falamos muito isso, né, nas aulas, nas palestras, nos negócios. Na medicina é literalmente curar uma dor, porque está doendo de verdade. Exato. Não é um sentido figurado da palavra. Então, quanto mais nós abrimos possibilidades nesse sentido, de mais tratamentos, de mais recursos e de mais acesso, melhor nós estamos fazendo a população do Brasil, da América Latina e agora inclusive do mundo. Bom, até 2020, início da pandemia lá, você estava abrindo lojas, abrindo modelo de sociedade na questão capilar. Exato. E começando os outros produtos também, né? Agregando, que você isso tem mesmo. shampoo, você tem várias coisas. Isso. E como foi a pandemia? Assim, como é que você continuou crescendo? Porque você é um case de sucesso de crescimento na pandemia. Na pandemia. A pandemia realmente foi um momento muito difícil para todos nós. Né? Um momento muito complicado para a humanidade. Né? O mundo todo sofreu. Né? E a gente sofre por isso até hoje. Agora, todo o setor médico, todo o setor da saúde, teve a possibilidade de continuar trabalhando ao longo dessa quarentena, né, dessa estrutura toda fechada, do comércio parado. Mas saúde básica, né? Claro. Mas saúde básica. Você estava atuando numa área Exato. um pouco de estética. Não, mas não deixava de ser saúde, porque a gente continuava tratando as pessoas, a gente continuava tendo manutenção, a gente continuava operando. Então isso foi permitido. Né? Nós tivemos a possibilidade de continuar trabalhando. Não que você foi proibido de trabalhar, mas a prioridade do paciente era outra, né? Muitas vezes. Mas, mesmo assim, ele continuou fazendo. Né? Mas veja o que aconteceu. Com a pandemia, as fronteiras foram fechadas. Os pacientes, os clientes já não podiam mais viajar para a Turquia, por exemplo. Sim. Então, o que nós fizemos? A gente, sabendo disso, e com todos os cuidados, com toda a proteção, com todo o zelo para a clínica, para os colaboradores e para os clientes, nós continuamos atendendo o público. E esse público não precisava ir para a Turquia, esse pessoal não precisava viajar para ir para outro país, eles podiam fazer aqui no Brasil mesmo. E a gente continuou operando e aumentando o volume de cirurgia com a pandemia, com o Covid, e sem perder ninguém. Quer dizer, nós tivemos a bênção de Deus, de nenhum colaborador nosso, de ninguém do nosso staff, de ninguém da nossa turma, graças a Deus, ter falecido. Tivemos, infelizmente, na família, amigos, mas para a empresa, a época da pandemia, a época do Covid, possibilitou uma grande expansão empresarial. Bom, essa expansão empresarial gerou o que hoje? Qual o número? Quais são os big numbers hoje da Stanley? Da Holding Stanley? Imagina que hoje são 54 clínicas próprias. Né? Em sociedade. Exato. Algumas são 100% da holding, outras têm sócios, outras têm sócio ou sócios.
Desses 70 negócios, hoje a gente... Não, 54 clínicas. 54 clínicas. E 70 negócios. Negócios diferentes. Clínicas é um desses negócios. E detalhe, de big number, agora com esses novos convênios com redes hospitalares, nós vamos passar para 211 hospitais, mais as 54 que já existem. Você vai atender dentro dos hospitais, dentro dos planos de saúde. Exato. E aí já são 265, fora as unidades que nós estamos abrindo, que agora tem mais 12. Tá. Sem contar os outros países. Estados Unidos a gente já está operando. Já abriu lá. Já abriu lá. México a gente começa agora também. Paraguai está pronto, eu tenho que ir lá. Tem um médico local, parceiro? Todos esses lugares fora, né, os países estrangeiros, tem sócio local. Tá. Lá nos Estados Unidos é onde? É Flórida? Hoje começou na Flórida e Miami. Miami. Lá em Miami é capilar e outras coisas ou só capilar? Capilar e outras coisas. Todas as clínicas hoje elas fazem um pouco de tudo, não só capilar. Todas as clínicas hoje fazem um pouco de tudo. A parte facial, a parte odontológica, a parte de emagrecimento, a parte corporal. Vem aí varizes, vem dor crônica, tem muita coisa que começa a rodar agora em 2024 para esse entendimento que a Stanley's passou a ser uma marca de saúde, beleza e bem-estar. Não apenas a Stanley's Hair, como a gente cresceu. Que é o que você ficou conhecido, inclusive. Tem lógico. outdoor seu, com metade sem cabelo, metade com cabelo. E até hoje, João, quando me chamam, às vezes me chamam, vou convidar o Dr. Hair. Dr. Hair. Né? Ainda ficou... mas é um nome legal. Eu acho ótimo, eu acho fantástico. Né? Me chamo de Smart Money, me chamo de Equity, me chamo de mestre, não sei mestre das startups. É o nosso core business, né? A gente então, é a autoridade no assunto, né? Então a gente não pode desligar essa chave. De jeito nenhum, né? É uma honra. Exatamente, é uma honra. É uma honra. Que é interessante porque você deixou um legado nesse setor, que inovou no setor. Hoje a gente vê várias clínicas capilares tentando botar o preço similar, fazer várias coisas. Exato. Porque na época não tinha paridade, tinha? Nenhuma. Imagina que quando nós começamos, João, com esse formato, nós estávamos a 50% mais baixo e, em alguns casos, a 70% mais baixo. Do valor de mercado. Cirurgia. Né? E aí muitas pessoas perguntavam, mas como é isso? Não é abrindo mão da segurança? Não. Eu te perguntei isso. Exato. Não, de forma alguma. Graças a Deus, nós nunca perdemos nenhum paciente. Uhum. Nós nunca tivemos uma complicação grave, nós nunca tivemos nenhuma intercorrência que realmente fosse um susto para a gente. Sempre a segurança foi em primeiro lugar. Mas o que nós mudamos? Nós mudamos, João, tudo para que a cirurgia tivesse essa diferença toda de preço, tendo um valor alto, tendo uma qualidade alta. Nós mudamos toda a estrutura do processo cirúrgico em si. E aí precisou, claro, de muita inovação, de muita autoralidade. Né? Para isso. Né? Para isso. Bom, hoje a holding ela se transformou num ecossistema. Eu queria que você explicasse para a nossa audiência qual é o conceito de ecossistema. A gente, claro, fala sobre isso, mas você é um exemplo, no meu ponto de vista, naquilo que eu entendo e conheço, de um exemplo de um case bem sucedido de implantação de ecossistemas. Né? Hoje, com essas 70 unidades, 70 negócios, como é o teu ecossistema e qual é a dica para se montar ecossistema que você pode dar para quem está nos assistindo? É interessante, João, primeiro pontuar o que é ecossistema. Ecossistema seria sistema de uma casa, sistema de um organismo, sistema de uma estrutura. Né? A palavra é ecossistema. Só que quando nós falamos de ecossistema empresarial, o que nós estamos dizendo? Que existem vários negócios no mesmo sistema, né? No mesmo mundo, compartilhando a mesma estrutura. Às vezes, o mesmo cliente. Né? Então, a ideia de ecossistema é exatamente você fazer, não necessariamente suas empresas próprias, podem ser colaboradoras, podem ser parceiras, onde um negócio ajude o outro. E aí eu vou explicar para vocês como é que nós começamos. Nós tínhamos um grande negócio que era o transplante e a terapia capilar. Beleza, nós precisávamos de cosmético. Então nós fomos lá e abrimos uma primeira sociedade de cosmético. A gente precisava de material cirúrgico. Nós fomos lá e abrimos uma sociedade para material cirúrgico. Material descartável, consumível, nós fomos lá e fizemos a mesma coisa. E todos aqueles pontos de contato que a gente consumia muita coisa, que a gente tinha uma grande necessidade, os parceiros nós transformamos em sócios. Com isso, a gente já conseguiu ter todo esse material a metade do preço. Ou às vezes 60% mais barato, 70% mais barato. E garantia a compra, né? E dessa forma eu ajudava também a garantir o mês da empresa que estava associando a gente.
Então, nós fomos conectando cada vez mais empresas nesse mundo da educação, que é a base de tudo que nós fazemos hoje, da saúde, da beleza e hoje em dia do bem-estar. Só que tudo isso foi crescendo, inclusive com o curso que nós começamos lá atrás contigo na imersão, no Mastermind, nós fomos colocando a parte de tecnologia e investimento também. Por quê? Logo no início do nosso crescimento, a gente entendeu... Isso, e o equity, somando claro, equity, e tudo isso, o swap de ações, né? e tudo isso deixando com que, inclusive, o valuation fosse cada vez maior. O grupo Stanley fosse crescendo. Então, quando a gente coloca tecnologia para ajudar todos esses processos, essas empresas a escalar, colocamos investimento, quer dizer, fizemos o nosso primeiro fundo, começamos a atrair mais gente para colocar dinheiro dentro da empresa e fazer isso escalar ainda com mais velocidade, o ecossistema ficou cada vez mais robusto. Então, quem está assistindo a gente, qual é a ideia que eu quero que fique na sua cabeça? O seu negócio consome, tem a necessidade de outros negócios. Então, melhor do que ser apenas um parceiro de outros negócios, façam que esses outros negócios se associem a vocês. Formem um ecossistema a partir do mundo que vocês vivem, da realidade de vocês e do negócio que vocês possuem. Com isso, vocês vão conseguir, com certeza, ter um custo operacional menor, consequentemente, mais lucro. E esse lucro, quando ele é revertido para o próprio ecossistema, faz com que todas essas empresas cresçam em número e em tamanho. E prosperem. É isso. E prosperem. Ou seja, a máquina gira em torno do próprio negócio. Exato. Então todo mundo fica bem, todo mundo vende, todo mundo fatura e o negócio se retroalimenta. Exato. E como você bem disse, o negócio, nesse caso, você aproveitou a base interna das necessidades. Mas eles podem, por exemplo, aproveitar os seus clientes. Claro que sim. O cliente tem outras necessidades. Então, hoje, por exemplo, quando vai na clínica, na sua clínica, ele não faz só o cabelo, ele pode fazer pele e todas as outras coisas. Imagina que... Então você aproveitou também isso, né? Não só empresa, você aproveitou o bolso do teu cliente. É também. Claro. Imagina, João, que hoje nós temos mais de 1 milhão de clientes na nossa base. 1 milhão. Mais de 1 milhão. Hoje nós temos entre 30 e 40 mil leads todos os meses. Né? Até o final do ano a gente chega a ter 100 mil leads por mês. Quer dizer, a gente gera uma base de mais de 1 milhão de clientes a cada ano a partir de agora. Então tudo isso pode consumir outros serviços e outros produtos. E nós fomos entendendo cada vez mais isso, ao ponto de, por exemplo, hoje nós temos dentro da holding uma marca própria de café, nós estamos começando uma marca própria de azeite de oliva. Não, peraí, e as pessoas podem estar dizendo, o que tem a ver café com medicina, né? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. O que tem a ver azeite? Tudo a ver. Tem tudo a ver. Né? Então, assim, o empresário ele precisa parar de achar que, não, meu core business, esse eu vou perder o foco. Não é questão de perder o foco, não. É colocar foco onde tem que colocar. Exato. Eu, inclusive, sou um pouco contrário a esse lance do foco. Né? Se você tem a capacidade de ser multifocal, seja. Agora, claro, olhe para os indicadores, olhe para os objetivos, né, para os KPIs e para os OKRs, se eles estão sendo cumpridos. Se está tudo indo bem, cresça. Nós falamos sobre grow or die dentro de ecossistema. Exato. Ou você está crescendo ou você está morrendo. Não pense que a zona de conforto, não, eu estou faturando, eu estou ganhando, eu estou mantendo margem. Não pense que isso é vantagem, porque hoje tudo é tão competitivo que quando você acordar, já te superaram, você já está caminhando para o fracasso, para a morte empresarial. E nem sabe, né? Porque a acomodação era um perigo. Você não correr risco é um perigo, mas a acomodação é um risco maior ainda, né, Stan? Com certeza. O conforto, o dar certo, né? Principalmente a gente que teve experiência das coisas dando errado. Exato. O dar e aprendemos com elas, né? Claro. O dar certo, ele é muito perigoso. O dar certo é mais perigoso que o dar errado. Verdade. Porque o dar errado, se você é resiliente, se você é firme, se você tem uma mentalidade boa, se você é otimista, se você tem Deus, você sabe que uma hora vai dar certo. Você continua se esforçando. Mas e quando está dando certo? Como é que você faz para ter o compromisso de querer que dê mais certo ainda? Pois para onde eu cresço? Mas eu digo tudo também é uma questão de saber para onde vai, não é? É saber o seu destino, ter o sonho grande. Porque quando você tem a visão, você é um empresário com visão. Exato. Né? Você consegue enxergar você daqui a 10 anos. Se eu te perguntar aqui, eu não vou nem fazer a pergunta que eu sei, porque você é um cara de visão. O dia que você vai estar daqui a 10 anos, eu tenho certeza que você sabe. Sei. 15 anos, 5 anos. Então, este exercício é muito importante. Sim. Se você não conseguir enxergar, e aí vem a dica, uma dica aqui minha para vocês também. Se você não conseguir enxergar, é porque você tem um problema. Sim. Se você enxerga, é porque você está
estruturado para isso. Se Sim. você não enxerga, é porque o teu negócio Sim. não tem um futuro. E é interessante como a gente aprende isso na prática. Como a gente percebe que toda vez que nós não tivemos essa visão, que nós não tivemos esse olho clínico, a gente falhou. Foi. E aí a gente fica procurando hoje, né, inventar coisas justamente para não falhar nunca. Exato, mas foi o teu caso lá atrás naquela Claro. clínica que você disse aqui. O fato de não ter a visão que ela não ia sair daquilo, Exato. você resolveu fechar. E imagina que isso acabou levando anos, investimento, De sabores. de sabores, até algumas vezes saúde. A gente Pois é. acaba acumulando até problemas de saúde por exato. causa dessas Só que situações uma pessoa todas. resiliente, que antifrágil, ela levanta e vai, né? E uma hora dá e certo. não fica, não, e uma hora vai dar certo. Uma hora dá E certo. persistente, mas não fica ali, ó dia, isso. ó noite, Não. ó tristeza, ó De não forma tenho alguma. dinheiro. Alguma vez você Não. botou o dinheiro como impeditivo na tua vida? Jamais. Pois é. Ele nunca foi impeditivo, João, e mais importante ainda, ele nunca foi objetivo. Boa. Ele nunca foi impeditivo. Essa para quem está escutando a gente, quem está assistindo. Anota. O dinheiro nunca foi impeditivo na minha vida, mas também ele nunca foi objetivo na minha vida. Mas ele foi fácil a conquista dele? Pra Não, você? Nunca foi. certamente ele foi das coisas mais difíceis de ser conquistadas. Tá bom. E ele foi conquistado na hora que ele não era mais o objetivo. Boa. O objetivo estava em transformar vidas, em curar dores, em dar acesso. Propósito. Exato. Quando você embarcou um propósito, Exato. o dinheiro veio. Foi assim comigo Exato. também. Que legal. Foi exatamente assim comigo. Que Enquanto bacana. eu tava correndo atrás dele, que é o tema do teu livro, Aham. cara, Ele corria de corria ti. de mim. Exato. Né? Quando eu comecei a deixar as coisas automáticas e o propósito acima de servir, de fazer várias coisas, de resolver dores, porque a coisa funcionou. E vamos falar para quem está assistindo a gente assim, olha, cidadão, isso não é clichê. E não é. Põe isso na tua vida, que se você está procurando virar chave, uma bala de prata, né, uma chave de ouro, essa é. Não coloca o dinheiro como objetivo, né, e coloca o propósito, coloca o teu chamado como objetivo. Bom, eu costumo dizer que nós temos 5 níveis de consciência empresarial. O ecossistema, para mim, é o 5º nível. Ele já é o topo, né? Quando o empresário entende o jogo infinito, que não acaba, porque geralmente os empresários têm ali aquele jogo que acaba, né? Ganhei dinheiro, te saquei, recompensa imediata, primeiro eu me pago, se paga primeiro, depois faz. E o ecossistema é exatamente o contrário disso. É quando você reinveste o que ganha para fazer a máquina girar, que é basicamente o que você fala no livro. Eu queria aproveitar, então, essa pergunta para te falar o que você ensina no livro e em relação a essa composição do ecossistema e em relação à consciência. Maravilha. Bom, inclusive o livro já é best-seller, viu, João? Opa. E muito inspirado em vocês, viu? Bom, Em todos vocês. gratidão. Né? Muito Gratidão inspirado em todos por vocês que são amigos, irmãos e autores, né, fantásticos. No Faça os Seus Negócios Trabalharem por Você, o que a gente explica? Exatamente quais são os passos para você ter um ecossistema de alto valor, de rentabilidade. Não só várias empresas e muitos colaboradores, não. Algo que realmente tenha impacto na sociedade, mas que, sobretudo, seja saudável do ponto de vista financeiro. Essa foi uma das últimas faculdades que eu tive que aprender para realmente conseguir agarrar o sucesso, que é a gestão financeira. A gestão financeira é a gestão de futuro, não é a gestão de passado. Então, ter austeridade, ter rigor financeiro dentro dos negócios é muito importante e aqui está sendo explicado sobre isso. Então, o livro, ele trata da gestão dos negócios. Ele trata como sobre pilar. Ele trata sobre gestão, ele trata sobre marketing, ele trata sobre vendas. Mas ele trata de forma sequenciada. Sequenciada e altamente didática. O que eu fiz aqui? Com linguagem simples. Exato. Como o primeiro livro meu voltado para os negócios, porque dentro da medicina já existia outro, a ideia foi explicar para todo leitor, de maneira didática, de maneira simples, né, sem perfumaria, tudo o que nós fizemos para a gente ter o sucesso que a gente tem hoje. E principalmente o que a gente está fazendo para manter o sucesso, porque muitas vezes mais difícil do que ter sucesso, alcançar o sucesso, é conseguir manter esse sucesso de forma duradoura. E aqui no livro está muito bem explicado e de forma tranquila, didática, com uma linguagem muito digerida. Né? Então todo mundo vai entender muito bem o que a gente faz. Deixa eu só mostrar a capa dele aqui. E lógico e evidente, inclusive um é de presente para você, viu? Para eles o livro. Olha só, um é de presente para você. É um pouco inspirado da minha frase, olha. Tá vendo só? Fazer o dinheiro trabalhar para você, ele faz uns negócios trabalhar para você, que é muito melhor do que o próprio dinheiro. Um livro eu fico, você e outro de presente para tua turma. Quem está assistindo. Muito bom. Para os espectadores, para os telespectadores. Exatamente. E olha só, uma coisa muito importante do livro. Fica muito claro, né,
que existe um propósito em tudo isso. Fica muito claro que existe um objetivo, um chamado. Fica muito claro que a ideia aqui desses negócios, e hoje quando perguntam, Stanley, qual é o teu negócio? Eu digo, meu negócio é fazer negócios. Fica muito claro que esses negócios são para transformar vidas, para realizações, para fazer todo mundo ficar bem. Cada vez mais saudável, mais bonito, com mais bem-estar, com mais qualidade de vida. Muito bom. Esse é o nosso jogo. Você me ajudou muito para eu emagrecer. Você foi um dos responsáveis Obrigado. de me dar puxão de orelha, Obrigado. de me perguntar como é que tá a tua testosterona, como é que Isso. tá isso. Toda vez que eu encontro com você, como é que tá o nível não sei de quê. Isso. Então você, além de amigo, é um cara preocupado com Sempre, as pessoas, sempre. de servir as pessoas. Nunca vi você se omitindo Jamais. para ajudar. Não. Toda vez que eu te convidei para algo, você estava presente e vice-versa, obviamente, mas porque é o meu jeito de servir assim, o teu também. Então, pessoas assim, cara, elas prosperam muito mais. Você percebe isso? Com certeza. E olha, você tem e por fim, você tem um negócio que, dentro desse contexto do livro, dessa história de servir, que é uma demonstração de uma riqueza que se chama pura. Sim. O que é a riqueza pura? Legal. Assim? Porque Legal. Você é um cara que tem demonstrado na internet um pouco de riqueza. Certo. Você é um cara bem sucedido. Certo. E você não esconde Não. isso nas suas redes. Não. Eu, por exemplo, eu sou muito mais comedido. Certo. Né? Não sei se é por causa da idade, não sei se é por causa do tamanho do cheque, do bolso, mas... Não. Mas assim, eu queria entender se a riqueza pura tem um pouco a ver com isso. O que é o conceito disso? Não esquece que o Chian Chic diz assim, não reclama que Deus tira, viu? O Chian Chic, inclusive, é o prefácio do livro. livro. O prefácio do Roberto e a apresentação do Janguier. Que são grandes irmãos, assim como você, e eu vou continuar lhe cobrando, viu? Não pense que você já bateu a meta, que eu vou continuar aqui ainda de olho na sua saúde. E é uma decisão que eu tomei aos 3, 4 anos de idade. Então imagina, eu tô com 44, faço 45, então há pelo menos 40 anos eu tenho essa preocupação de saber se todo mundo que está perto de mim, bem, que eu tenho contato, se está bem. Né? Isso sou eu, não muda. E olha que coisa boa, a gente ganha dinheiro com isso. Exato. Né? Que legal, que é bênção de Deus, né? É muito simples, né? Qual é esse conceito? Toda vez que a gente fala sobre riqueza, toda vez, João. Riqueza plena ou riqueza pura? Não, riqueza plena. Riqueza plena, eu falei pura. Tá. Não, eu ia suavemente te dizer como é que era. Toda vez que a gente fala sobre esse conceito... Você é muito polite, muito educado. Você Obrigado, me corrigiu mais 2 vezes, mas bem do jeitinho dele. Obrigado, João. Toda vez que a gente fala de riqueza, todo mundo pensa em dinheiro. Não é isso, gente. Né? Riquezas no plural, a gente deveria falar sempre no plural. Riquezas. A gente deseja que todo mundo seja rico no plural. Riqueza plena é você ter uma riqueza na sua saúde mental, é você ter riqueza no seu corpo, é você ter riqueza no seu bolso, é você ter riqueza na sua cultura, é você ter riqueza nas suas conexões, é você ter riqueza nas suas comunhões. Então, quando nós formos falar de riqueza plena, a ideia é: vamos falar de cabeça? Vamos. Então, como é que está a tua mentalidade? Como é que é o teu otimismo? Como é que é a tua resiliência? Vamos falar de riqueza corporal, riqueza da saúde. Como é que está a tua alimentação, teu exercício físico? Como é que está o cuidado com a beleza? Que todos nós temos que ter esse cuidado com a beleza. Isso faz parte. Tem que ser. A gente tem que ter essa consciência. O João está cada vez mais bonito, cada vez mais jovem. Né? E esse cuidado é importante. Eu tenho certeza que o João está se sentindo melhor. Muito melhor. Tá vendo? A performance mudou. E aí a gente tem que ter também cuidado com o bolso. A gente tem que entender de gestão financeira. A gente tem que entender sobre a carteira. Então é cabeça, corpo, carteira, cultura. A gente precisa absorver. A gente precisa ter cada vez mais conhecimento, mais cultura, para que a gente tenha mais sabedoria. O que nesse sentido dessa riqueza, o que vem antes? A felicidade traz a riqueza ou a riqueza traz a felicidade? Se você depende da riqueza financeira para ser feliz, possivelmente você não vai ser feliz nunca na vida. Porque o financeiro sempre vai ter alguém com mais. O financeiro sempre vai ter alguém maior. E se você só corre atrás disso, é uma vida muito ingrata. É uma vida muito sem honra nenhuma. É uma vida infeliz. Sem um propósito. Agora, claro e evidente que o dinheiro ajuda. Ele não pode ser, como a gente já falou aqui, o foco, o objetivo. E principalmente, o dinheiro ele não tem que estar relacionado com a felicidade, com o espírito, com a alma, com o corpo. O financeiro ele serve para a gente como ferramenta. E de preferência ferramenta para a nossa vida, para as vidas dos que nós amamos, para a vida
de todos aqueles que a gente consegue alcançar com o braço. Mas todos que vêm tem que deixar a dica final. Certo? Você tem que dizer e ensinar alguma coisa, dar uma dica pode ser para empresários, pode ser para médicos, o que você quiser, fica à vontade. Tá ótimo. Dica final, João. Vamos falar uma coisa que é muito importante, que todo empreendedor, que todo empresário, independente de ser da área da saúde, de ser médico, mas todo mundo que quer empreender, tenha em mente. Você precisa seguir o seu chamado, o seu propósito. Deus deu para todo mundo pelo menos um dom. Todos nós temos pelo menos uma grande capacidade, uma grande virtude. Todos nós temos algo em que nós somos especiais. Então é esse algo que você tem que focar. É esse algo que você precisa colocar toda a sua força, toda a sua energia, todo o seu ser humano dentro dela. Pensando sempre em plantar coisas boas, fazer o bem, transformar vidas, curar dores. Quando a gente fala curar dor em negócio, é exatamente isso. Qual é a dor que você está querendo curar? Qual é o bem que você está querendo fazer? Qual é a transformação de vida que você está querendo implementar e implantar? Porque é isso que, no final das contas, faz a diferença entre o sucesso e o fracasso. É isso que vai te fazer ter riquezas no plural. É quais os sonhos que você vai realizar dos teus clientes, quais as vidas que você vai transformar, qual a autoestima, ou qual a realização, enfim, qual é a melhoria que a tua doação de vida vai impactar na vida dessas pessoas. E depois, lucro e etc., é tudo consequência. Vem consequência aí, com certeza, se você fizer isso que ele está dizendo. Servir no final das contas. Doar-se. Doar-se. Muito bonito, muito bacana. Não é teoria, não é romantismo, é prática. Eu sei que você faz isso e eu vejo você fazendo e eu faço também e as coisas funcionam. Meu amigo, inspiração você. Obrigado, muito querido. Bacana a gente ter esse momento juntos aqui. Mas todos os amigos que vêm aqui recebem um presentinho do Pivotando, Meu Deus, personalizado com o seu lindo, nome. olha só, com meu nome. Uma caneca de alumínio uma personalizado, caneca de alumínio, um cafezinho especial. Um café especial. Esse presente o SBT tá promovendo aqui para o Pivotando, doado pela uma startup que a gente investe chamado LeBlanc, de presentes corporativos com dados variáveis. Então ela entrega para mil clientes de uma vez só, por exemplo, 2.000 clientes, com o nome dele, personalizado, qualquer tipo de presente, você escolhe. Que bacana. Os produtos que vai dentro da caixa, qualquer tamanho de caixa. Que legal, que bacana. E tem café aqui. Tem café. Olha, e pode ser, atenção, LeBlanc, pode ser o café Stanley. Inclusive, LeBlanc, se quiser, eu me disponho, viu? Eu coloco à disposição de vocês para a gente colocar o café Stanley nesse ecossistema aqui, olha, tá vendo? Claro, já um ecossistema. Quem sabe a LeBlanc entra no seu ecossistema aí, tá a gente faz esse investimento juntos. Tá vendo? Olha aí, negócios. A gente não desliga nunca, né, meu irmão? Perde a oportunidade, né, Stanley, de obrigado, fazer negócio. Querido, bom demais. Obrigado. É isso, obrigado. Bom demais. E você que assistiu, que está com a gente aqui no Pivotando e mais esse episódio dessa semana, você já sabe, o Pivotando passa nos canais digitais do SBT News e também no SBT News na TV, no domingo, logo cedo de manhã, no SBT, né, na sua TV, nos canais de áudio e todas as plataformas digitais do SBT News, que é essa casa maravilhosa que nos recebem e que toda semana traz um episódio novo. Então é isso. Deixe seu comentário, mande para o seu amigo a importância dessas lições e esses aprendizados hoje aqui e na semana que vem tem mais um episódio do Pivotando. Valeu, Maravilha.